uma recaída, até um dia. Nuno Aleixo percebeu que era importante parar e começar a viver. Agora, ajuda os outros a seguirem-lhe o exemplo. É um vencedor para ver daqui a pouco. Ainda era muito jovem quando ouviu pela primeira vez falar de drogas. E mal imaginava que estava exatamente a um passo de as começar a consumir. Começaram os roubos, as desilusões, o desinteresse pela vida. Mas com o apoio da família, encontrou o caminho certo, o da recuperação. Venceu a droga em nome da sua própria vida. E hoje eu tenho o prazer de apresentar um vencedor, Nuno Aleixo. Boa tarde, Nuno. Que caminho difícil que traçou para si próprio, que percorreu e que conseguiu, curiosamente, sair dele. E é exatamente isso que vamos saber. Começou muito novinho a ouvir falar de drogas. Sim, sim. Com quantos anos? Com 12, 13 anos. Quando comecei a ter a noção do que eram drogas. É claro nessa altura ainda não fumava nada? Não, nessa altura não fumava nada. E porquê que começou a ter a noção do que eram as drogas? É assim, porque se deu o 25 de Abril, há toda aquela informação que chega, que na altura se falava que tinha sido trazido pelas pessoas que tinham vindo da África, começou a haver mais informação. É claro que o contacto com as drogas sempre terá havido, nomeadamente o álcool e outros tipos de drogas. Não é? É preciso dizer que o Nuno não vivia aqui numa cidade grande, portanto estava, não, sim. Nasceu. Portanto, eu nasci em Caldas da Rainha, mas vivi até cerca dos 7 anos de idade numa aldeia perto de Óbidos, de onde a minha mãe é natural. E onde depois, não, Arelho. Arelho fica mesmo. Precisamente do outro lado da lagoa, digamos. E é muito bonita aquela zona. Sim. Mas enfim, são terras pequenas onde naturalmente às vezes os miúdos também são menos expostos à droga. Pelo menos nesse tempo, não é? Sim. Demorou mais algum tempo a chegar lá. Nas grandes cidades é que já havia droga. Ou se falava mais dela. Lembra-se quando foi a primeira vez que consumiu, que fumou um charro, que, enfim, que se movimentou nesse meio? É assim, a primeira vez não me lembro, mas lembro-me do período, da altura, pode-se dizer que quase que coincidiu com o aparecimento do rock português, das bandas, e nós na altura éramos um grupo os táxis? Sim, mas nós na altura seguíamos uma banda que acho que já não existe, que se chamava o CTT, porque era uma banda de Torres Vedras, e antes de serem banda rock eles faziam aquelas festas da aldeia. E eu já os conhecia de irem à aldeia lá tocar e pronto. E nós acompanhávamos essa banda e deslocávamos na altura nas nossas motorizadas a assistir aos espetáculos dele, e foi por essa altura que começaram a aparecer os primeiros charros, o primeiro consumo excessivo de álcool, os primeiros comprimidos, digamos assim. As primeiras bodeiras? Sim, as primeiras bodeiras. Portanto, essas primeiras coisas todas. Porquê? Havia uma necessidade de afirmação? Estava na moda? Eu acho os que amigos faziam, nós não vamos fazer. Não, é assim, eu não posso dizer que se fosse por causa dos amigos, porque felizmente os meus amigos são os mesmos de há anos, nunca ninguém me virou as costas, aliás fui eu que lhes virei as costas, devido ao meu percurso, nunca ninguém me obrigou a consumir drogas, terá sido uma escolha minha, sempre, inconscientemente, possivelmente, portanto não conhecendo, não havendo a informação que há hoje sobre drogas, mas... Não, acho que sim, questão da afirmação, questão da rebeldia, e é assim, é uma coisa que eu costumo dizer e que acho também é um dos motivos, embora eu não culpo os meus pais por isso, porque assim, os meus pais infelizmente tiveram que emigrar para dar melhores condições de vida aos filhos, e acho que isso também mexeu um pouco comigo. Quando os seus pais emigraram, foram para a França. Para a França. Sim. E o Nuno ficou a viver com? Eu fiquei a viver na altura com os meus padrinhos. Os seus padrinhos, que naturalmente poderiam ser tão bons educadores quanto eram os seus pais. Claro. Às vezes os pais são um bocadinho mais permissivos. Sim, eu é que poderia não estar tão receptivo, portanto isso... E não estava? Não, porque agora, portanto, vendo tudo isto... Deixa-me fazer uma pergunta. O seu padrinho algum dia se culpou, digamos assim, já não digo os pais que estão fora, mas algum dia o seu padrinho deu-lhe apoio? Sim. Toda a gente me deu todo o apoio. Os meus pais, os meus padrinhos, os tios com quem vivi, toda a minha família sempre me deu apoio. Portanto, não quero culpar nenhum deles, tento analisar as coisas friamente. Mas é assim, ele a mim diretamente nunca se culpabilizou. E espero que nunca o faça, porque eles não têm realmente culpa nenhuma. Não... Pois, e eu acho bem isso, porque eu acho que cada um tem a sua cabeça, claro, e há miúdos que de facto não se drogam, não é? Sim, e que viveram em muito piores condições e conseguiram. Conte-me como é que era. Os grupos têm... portanto, quando se está na droga, vai-se mudando de grupo. Tem-se um grupo que, pelo menos no seu caso... Depende dos consumos.
depende dos consumos. Começou por consumir o quê? Comecei por consumir o álcool, considerando-a como uma droga que é, não é? E deixa-me perguntar-lhe, no álcool consumia o quê? Cerveja? Sim, cerveja essencialmente naquela altura. Eram precisas muitas cervejas para apanhar uma bebedeira? Sim, algumas, não é? Porque, enfim, é um pouco mais fraca que os outros produtos alcoólicos. Claro que junto ao álcool já começava a aparecer o charro, com frequência, digamos assim. Gostava do que sentia? É uma pergunta que eu me tenho posto nestes 7 anos em que estou em recuperação. As sensações. Será que eu andei lá tantos anos realmente por gostar das sensações? É claro que, pronto, tenho que achar que sim, porque andei lá tanto tempo, era porque alguma sensação agradável me deu. No entanto, não tenho... Mas a sensação que tinha no princípio fumando charros não era a mesma que passou a ter quando entrou depois na heroína? Não, claro que não. No entanto, a sensação mais agradável que eu me lembro dos consumos acaba por ser o convívio que eu tinha com as outras pessoas. Não as sensações que me provocavam... Mesmo já numa fase avançada, quando já estava nas drogas pesadas? Sim, quando já estava nessa fase, embora depois na fase final, digamos assim, dos consumos, as sensações já fossem mais o desespero, a solidão e pronto, e tudo mal. É assim, o bater fundo depende das pessoas. Eu tive o meu fundo do poço e pronto, apesar de ter tido algumas coisas muito más, eu assinalo como fundo do poço o desespero, o fechar-me no meu quarto, o chorar e olhar para o teto e pensar que eu iria morrer assim. E obrigar os meus pais a irem almoçar comigo à cadeia, ou seja, a irem num Natal a almoçar a uma cadeia com o filho. Esse foi o meu fundo do poço. Apesar de ter apanhado seringas do chão para me injetar, ter apanhado comida do chão para comer, ter passado por essas coisas, que acaba por ser comum a muitos toxicodependentes, não é? Agora, o fundo do poço isso é muito relativo, depende de cada pessoa. Da consciência que se vai tendo, da sensibilidade. Sim. Oh, Nuno, mas sobre a sua juventude, há muita gente que diz que, de facto, apesar de ser rebelde, não entendem muito bem como é que se meteu propriamente na droga, porque era um rapaz inteligente, porque era um aluno mediano, até média alta, portanto, um rapaz profundamente popular e simpático, e pronto, e de facto as coisas aconteceram. Nuno, nós temos alguns amigos que falam de si com muito carinho, particularmente desse seu tempo de juventude. O meu filho, quando era criança, era uma criança normalíssima, que brincou, estudou, fez tudo que qualquer criança normal. Só que lá, assim já após os 10 aninhos, já era um bocadinho rebelde e avançado demais. O Nuno, quando era mais novo, era um jovem talvez um pouco rebelde, mas rebelde no bom sentido. Era uma criança, digamos, um adolescente que gostava de ajudar os outros, tinha uma paixão que era o futebol. Era um jovem irreverente como todos, com 18 anos, era um jovem extremamente educado, um bom companheiro, um bom miúdo, com muitas possibilidades no futuro na vida profissional de futebol, mas que creio que nessa altura não lhe foram dadas todas as possibilidades, porque ele foi transferido das Caldas para o Bombarral. Nuno, curiosamente, o ter enverdado, enfim, pelas drogas, tolheram-lhe um pouco o seu futuro. Como diz ali aquele treinador, não é? Suponho que é... Sim, chegou a ser meu treinador. Tinha todas as capacidades para poder ter assim grave no futebol. É claro que isto é a opinião dele, não é? Eu não concordo com essa. Não concordo. Acho que, pronto. Mas gostava de futebol? Gostava e gosto, tanto que ainda hoje faço parte do grupo de veteranos do Caldas Sport Clube e tento não falhar um jogo, pronto. E tento jogar e ainda hoje ralho quando não jogo princípio. Portanto, gosto de futebol, gosto de jogar, gosto do convívio e depois, graças a Deus, esse grupo de veteranos do Caldas Sport Clube são tudo amigos meus de longa data, ou seja, acaba por ser um reencontro também. Conheceram no tempo em que era um jovem completamente limpinho, onde pela fase toda da droga, até viram a sua fase, enfim, consumos mais pesados, e agora esta recuperação, que enfim, já dura há 7 anos, que é uma coisa extraordinária. Isto com períodos de recuperação em que houve algumas recaídas, não é? Naturalmente. Nós já vamos daqui um bocadinho falar sobre isso. Por outro lado, eu também tenho conhecimento que
talvez tenha havido não sei se isto terá sido determinante ou não, mas que talvez tenha havido alguma influência ou alguma depressãozita, digamos assim, de juventude, quando começou um namoro e esse namoro acabou e depois se meteu nos antidepressivos e tentou o suicídio. É um rapaz que tem tendência, ou era um rapaz que tinha alguma dificuldade em lidar com os sentimentos. Com os sentimentos e com as partes emocionais? Sim. Ainda hoje tem? Ainda hoje tenho alguma, portanto, eu sou extremamente chorão, é-me um pouco complicado, portanto, posso dizer que sou muito sensível nesse ponto. Em relação ao não saber ainda lidar com os sentimentos, sim, reconheço isso. Eu não me lembro há quantos anos é que não digo aos meus pais que gosto deles. À minha mulher, há quanto tempo é que não lhe digo que a amo. Tenho essa dificuldade, reconheço. Faça a favor de dizer aqui no programa. Aos seus pais e à sua mulher que os ama. Está bem. Eu amo-vos. Não custa nada. Não, eu sei que não é tão fácil dizer aos outros. Eu sei que não custa. Não gosta de ouvir? Que me digam. Sim. É claro que gosta, toda a gente gosta. Toda a gente gosta. Só que eu, também devido ao meu percurso toxicodependente, tornei-me um manipulador nato. Ou seja, consigo, através do comportamento das pessoas, saber se gostam de mim ou não. E até eu acho que também é no meu comportamento. Sim, sou manipulador. Só que utilizo a manipulação para o bom sentido, mas reconheço que sou. Já vamos saber isso. Nós vamos conhecer um amigo de infância, o José Silva, e também a irmã, que ao que parece tem com o Nuno Aleixo uma relação muito profunda. Verdade, José? Silvia. É verdade, Silvia, que a sua relação com o seu irmão é uma relação profundíssima? Sim. De paixão? Mesmo. Costuma dizer-lhe com alguma... E temos um chorão, ele disse bem. Temos dois. Temos dois, ela também é. São os dois chorões. Diga-me só uma coisa. Costuma dizer com alguma frequência que gosta dele? Não. Também não? Não. Não é preciso? Não. Acho que não. Vocês olham-se? Sim. É um pouco mais através do olhar? Sim, ele sabe perfeitamente o quanto eu gosto dele, assim como eu sei o quanto ele gosta de mim. Não... Porquê é que tem essa relação de uma paixão tão grande? Não sei muito bem explicar porquê, mas desde miúdos. Eu tenho 5 anos de diferença dele, sou mais nova e quando os meus pais foram para a França... Foi também com eles ou ficou cá? Eu fui com eles, o meu irmão ficou cá. Só que tiveram que me vir trazer, porque eu deixei de comer, porque eu queria era o meu irmão, e trouxeram-me. Depois ficámos os dois em casa dos meus padrinhos, não dos padrinhos dele, mas dos meus. E vai-se lá explicar isso, não é, Silvia? E vai-se lá explicar. Acha que a sua... Quando é que se apercebeu que o seu irmão se drogava? Ou pelo menos tinha um comportamento estranho? Não sei dizer isso exatamente, porque foi uma coisa que foi acontecendo. Portanto, lembro-me que andávamos a estudar os dois, portanto, devia ter eu uns 12, 13 anos, e ele, portanto, a diferença dos 5 anos. E ele começou a ter comportamentos estranhos lá em casa. Eu não sei bem explicar como é que nós nos apercebemos. Fomos apercebendo. E de facto as situações foram-se complicando. O José conhece há muitos anos o Nuno. São amigos de infância, andaram juntos na escola. Há muitos anos. Há muitos anos. Tem uma noção de quando se tornou mais ou menos claro e mais ou menos, aberto às pessoas de fora que o Nuno estava em verdade por um caminho que não era provavelmente o mais recomendável? Sim, eu tive sempre essa noção, até porque no seguimento da pergunta eu conheço o Nuno desde os 7 anos de idade, em instrução primária. Para além de colegas de escola, éramos amigos porque vivíamos sensivelmente perto um do outro. Obviamente, no percurso escolar, e nomeadamente no futebol, como ele há bocadinho acabou de dizer, nós estivemos sempre juntos os dois. Começámos nas camadas jovens do Caldas e por volta dos 17, 18 anos, aquela idade chamada a idade perigosa, e fruto da vinda após 25 de Abril de alguns indivíduos da África que efetivamente tinham já esse uso habitual dessas drogas, começámos a sentir, porque efetivamente o Nuno se passou a relacionar com outro tipo de pessoas. E obviamente... Podemos dizer que ele se afastou dos seus amigos, que não consumiam nada, e passou a frequentar outros círculos. Eu não direi que se afastou do ciclo de amigos, verdadeiramente amigos. Começou sim a relacionar-se
com pessoas que já as consumiam, e penso que foi um forte handicap esse tipo de relação que ele teve. Para além disso, nunca nos afastámos, mas seguimos caminhos diferentes, não é? O Nuno acha que os consumidores de drogas que têm um comportamento sedutor no sentido de induzirem os outros a ter um comportamento semelhante? Assim, isto que eu vou dizer não é que seja a minha percepção, mas é o que me têm dito. E se repararmos, assim, nós somos sedutores natos. Nós somos manipuladores, quando queremos, somos charmosos, enganamos as pessoas muito facilmente porque sabemos exatamente manipular os sentimentos das pessoas. Portanto, sedutores também somos. E também esse comportamento era-lhe também comum a si quando queria seduzir outras pessoas no sentido também de entrarem no mesmo grupo? Não, assim, é uma das coisas que eu não me orgulho. Ninguém. Não. Inclusive, namoradas que eu tive, nunca aliciei ninguém para consumir. Aliás, eu cheguei a proibir, se é que se pode usar esse termo. Aconteceu consigo? É assim, teve namoradas que o aliciaram para consumir? Não. Em fase de recuperações, não? Não, em fase de recuperações, portanto, acabei por estar internado, digamos assim, 3 vezes em comunidades terapêuticas, sempre na mesma, que já não existe, posso dizer o nome, que era o Patriarcas. Portanto, tive o primeiro período de 1 ano, conheci lá uma pessoa, uma francesa, saímos os dois do centro, depois acabámos por nos casar, e acho que uma semana depois de eu ter saído do centro e estar cá em Portugal, eu procurei um amigo meu, sabia que ele tinha, e pedi-lhe se ele me dava um bocadinho, porque pronto, há 1 ano que eu não tocava em nada, e ele por acaso disse-me que não te vou fazer isso, eu sou teu amigo, vejo o tratamento, mas eu tanto insisti que ele acabou por me dar, e pronto, é um grande erro. Nós toxicodependentes, quando paramos de consumir, achamos que se fizermos só uma vez conseguimos controlar. É pura mentira, e foi o que aconteceu, porque eu acabei de me injetar com o bocadinho que ele me tinha dado e pedi-lhe logo mais no momento seguinte. Na segunda vez em que estive internado, portanto já estive cerca de 3 anos, e a história repete-se, só que desta vez não foi uma francesa, foi uma italiana, e também não casei, porque, enfim... E saímos do centro e eu fui viver para a Itália com essa pessoa, portanto, fomos viver juntos. Correu tudo bem, enquanto viveram juntos? É assim, para mim correu tudo bem enquanto vivemos juntos, porque eu não consumi. Mas não se drogava? Eu não. Entretanto descobri que ela sim. Entretanto um dia ela desapareceu. Pronto, e a partir daí? Continuei a trabalhar, continuei na mesma casa. Portanto, e não a tratar da minha casa. Não passei a consumir. Mas depois voltou. Podemos dizer, repara uma coisa, podemos dizer que, há bocadinho dizia-me que lida mal com os sentimentos. Sim. Mas lidar mal com os sentimentos, pode-se lidar mal com os sentimentos no sentido de os exprimir. Sim, no entanto, pode-se lidar mal com os sentimentos em termos de rupturas. Ou seja, uma ruptura cria-nos um desequilíbrio e, portanto, nós não conseguimos... Há uma fragmentação da nossa personalidade, ou uma brecha, não é? E, portanto, nós caímos, enfim, numa outra necessidade qualquer. Temos necessidade de compensar. Qual destes casos é que é verdadeiro em si? É o primeiro? Assim, não é a ruptura propriamente? Acabam por ser os dois. Porque realmente na tal história de amor que se falou, no primeiro amor, houve a tentativa de suicídio. Tive depois mais 2 ou 3 tentativas de suicídio. Uma delas também por descobrir que estava a ser traído. O problema é esse? É assim, o nosso problema, os toxicodependentes, é uma doença de afeto. Né? E é assim, mais uma vez eu volto a dizer que, mãezinha, não estou a culpar, mas se calhar o ter ficado cá, o terem levado a minha irmã, o eu ter ficado cá, isso é difícil de aceitar para uma criança de 7 anos, não é? Não se entende. E várias outras coisas. Depois a namorada, o grande amor, acaba aquilo tudo, ela passar pouco tempo, casa com outra pessoa, e ainda bem casaste, Teresa, fizeste muito bem. Depois ir descobrindo a traição, isso são coisas que magoam. E o nosso problema, os nossos toxicodependentes, somos muito solitários, somos muito carentes de afeto, não é? E isso era uma coisa que mexia comigo. Criam decepções com muita facilidade. Sim. Vão olhando, vão achando que isto afinal não presta, afinal isto não vale, afinal nós é que não prestamos. Exato. Né? Porque acaba por ser um problema de autoestima, e nós, quando vimos as outras pessoas a afastarem-se de nós, não, afinal somos mesmo nós que não prestamos. No entanto, depois, nessa ruptura lá em Itália, continuei o meu trabalho, a ser uma pessoa responsável,
a tratar da minha casa. A minha irmã foi-me lá visitar nesse período de separação. E por acaso, durante esse período de separação, coincidiu em que ela, a Lúcia, regressou a pedir para viver comigo outra vez. Coincidiu, ainda se conheceram. É claro que eu não aceitei, não é? Porque exigia provas, não é? Agora, não senhora, namoras-me, vives em casa dos teus irmãos e encontramos. E se demonstrares que estás bem... E, entretanto, nessa fase de namoro, chamamos-lhe assim, eu descubro que ela continua a consumir. Tentei de tudo. Agredia com bufetadas. Dormi junto à porta da rua para ela não sair para não a consumir. Fiz tudo o que pude. Até que... Não sei se por minha vontade para realmente consumir droga ou para fazer o último teste, eu disse, ok, não queres parar de consumir, se estiveres aí eu vou consumir contigo, e é assim, se gostas de mim, não consumimos mais. Se não gostas de mim, nós estamos desgraçados. E foi, ela tinha, eu injetei-me ali com ela e ato contínuo fui para a casa de banho chorar e pronto, porque tive consciência do que tinha acabado de fazer. Ora bem, é um percurso muito complicado que é naturalmente, enfim, que é da percepção do próprio, a maior parte das vezes, e que é também da percepção dos outros que nos rodeiam, neste caso que rodeavam o Nuno Aleixo. Vamos exatamente ouvir falar do Nuno e deste percurso da droga. Quando o Nuno foi para o Bombarral, foi um jovem que entrou num caminho menos propício e perdeu-se nessa altura. Perdeu-se porque começou a fazer coisas menos próprias e foi complicado durante grandes períodos da vida dele. Foi um homem que teve uma vida completamente perdida, difícil, e que com o passar dos tempos algumas coisas se foram alterando. O início foi, penso que, experimentar, talvez derivado às companhias, mas talvez não tenha sido bem as companhias. Comecei a notar porque ele tinha um comportamento, dormia muito, outras vezes estava esperto demais, e depois foi o cheiro, que é um cheiro que eu ainda hoje, se passar por alguém onde haja, por exemplo, 50 jovens e que haja 3 ou 4 que se drogam, eu noto logo. Nós vamos acompanhando mais até o sofrimento da família do que propriamente o sofrimento da pessoa que consome a droga, porque essas pessoas isolam-se um bocado e acabamos por não ter muito contacto direto com elas, e passa-se tudo, passa-se da fase de ter pena porque se gosta da pessoa, porque se gosta da família, passa-se pela fase de testar aquela pessoa porque está a dar cabo dela e está a dar cabo da família. Passa-se também pela fase de dizer que não se devia ajudar, porque se calhar se não se ajudasse, talvez abrissem os olhos e tomassem outro caminho. Houve um ano que eu comprei 3 blusões de cabedal no ano e ele vendeu-os todos e ainda foi buscar o do pai. Pronto, essas coisas assim. Só que nunca foi mal educado em casa, nunca foi mal, nunca teve assim grande aspecto de uma pessoa, de um toxicodependente, porque andava sempre limpinho, muito arranjadinho. Ó Silvia, como é que era o dia-a-dia lá em casa? A sua mãe, que tem um ar dulcíssimo e amoroso, dizia que, enfim, os casacos, pelo menos os casacos, aquilo foi uma conta. Era tudo. A mãe foi amiga. Só falando dos casacos. Eu tinha que esconder as minhas coisas, porque eu levava tudo, ouro, cheques, eu falsificava as nossas assinaturas, dinheiro, pronto, onde quer que houvesse dinheiro, desaparecia. Pronto, em termos de conseguir aquilo que pretendia, portanto, ele utilizava tudo quanto era artimanha. Diga-me só uma coisa, como é que a família reagiu? Como é que uma família consegue reagir? Como é que a família se mantém unida? Às vezes é muito complicado. Foi complicado na vossa família? Muito, muito. E é assim, acho que a minha mãe foi sempre aquela que se manteve fiel. Eu e o meu pai às vezes desistíamos, mas eram alturas. Depois a minha mãe acabava por nos conseguir puxar e pronto, acabávamos por continuar. Mas estas coisas destroem um pouco as famílias, não é? Os espíritos. Eu, aliás, vejo a sua emoção a falar disto, ainda a recordar. José, o que é um facto é que hoje temos aqui um vencedor e já vamos falar de todo o percurso que ele fez e de tudo aquilo que ele hoje em dia por cima faz para ajudar os outros. De qualquer maneira, no seu entender, o que é que pode levar a que hajam jovens que têm a coragem de um dia dizer basta, param, conseguem, ainda que tenham algumas recaídas e outros não? Primeiro, penso que tem que passar por eles próprios, tem que ter uma força interior
que lhes diga que efetivamente estão no caminho errado. E em segundo lugar, aqueles verdadeiros amigos dos 7 e 8 anos que nunca os desprezam. Ou seja, foi o que aconteceu com o Nuno, e penso que nessa matéria ele o confirma. Perante esse percurso que ele passou, ao qual eu e grande parte daqueles que entendemos que somos os verdadeiros amigos não convivemos, porque não seguimos esse caminho por uma questão, obviamente por opção ou por não ter que ser. O que acontece é que no fim destas dificuldades todas nós tivemos cá novamente, integrámos-lo no nosso grupo, continuou a jogar futebol de salão, já não nos miúdos, mas já com 30 anos e com 32. E ainda conseguiu fazer a sua associação, a Canguru, que recupera uma série de pessoas. Exatamente. Nós já vamos falar sobre isso, mas vamos lembrar-lhe que na segunda parte do nosso programa, e porque estamos praticamente a caminhar para o final desta primeira parte, vamos fazer uma visita à associação que dá pelo nome de Comunidade Vida e Paz. Ou seja, uma série de voluntários, uma série de pessoas de bom coração que não deixam à noite de andar por aí a dar apoio a todos aqueles que não têm um teto e que têm, enfim, graves problemas. Quem sabe se no meio deles, e provavelmente muitos são também toxicodependentes. Daqui a pouco vai ser, que na segunda parte do nosso programa, vamos deixar-vos ficar aqui apenas com um cheirinho. Nós vamos depois, logo a seguir para intervalo, e contamos consigo para a segunda parte dos vencedores, onde hoje estamos com um ex-toxicodependente, a recuperação há 7 anos, Nuno Aleixo. Quanto tempo é que tivemos a mais? Há 7 anos que não consome drogas e é esta força de vontade que quer levar aos outros. Por isso criou uma associação a ter o nome de Canguru, na medida em que ajuda a dar o pulo para fora do charco para começar uma nova vida. Nuno Aleixo é o nosso vencedor de hoje, um ex-toxicodependente, já com 40 anos, já
podemos dizer já, porque são 40 anos já de experiência e que com toda uma sabedoria de vida está agora muito empenhado em ajudar os outros exatamente a dar o pulo para fora do charco, exatamente aqueles que queiram, têm que o procurar, não é? Sim. É fundamental. É fundamental serem eles a dar o primeiro passo. Como é que a sua associação Canguru, onde é que lhe nasceu esta ideia? Qual é o método usado? Porque há vários métodos, não é? Nesta coisa da recuperação dos toxicodependentes. Onde é que a ideia, buscar o modelo? Isto vem de um dos meus internamentos, portanto, neste caso em Espanha, eu estava no País Basco e lá conheci uma associação de pais que ajudavam os jovens encaminhando-os para locais, para instituições de tratamento. E foi isso que eu quis fazer. Portanto, a Canguru funciona assim, encaminhamos para comunidades de tratamento, portanto, nós não fazemos tratamento. Portanto, é no fundo uma associação que encaminha. E o que é que faz antes de encaminhar? Antes de encaminhar. Acha que é preciso haver uma mentalidade, uma mudança de atitude? Nós tentamos que as pessoas que querem realmente deixar de consumir drogas, portanto, que frequentem as nossas reuniões, em que nós, portanto, conversamos com as pessoas, apresentamos a lista de comunidades existentes no país, a pessoa escolhe a comunidade para onde quer ir. Como é que as pessoas sabem qual é o método certo que poderá dar resultado consigo? Pois, isso eu acho que as pessoas não sabem. Eu acho que as pessoas não sabem, mas depois é assim, também, todos os métodos dão certo desde que nós queiramos. Não é? Porque houve montes de pessoas que passaram provavelmente pelo patriarca e que não resultou, houve uns que resultou e outras instituições. Isso depende da pessoa, do empenhamento com que está realmente na recuperação. Portanto, a pessoa escolhe a instituição para onde quer ir e nós tratamos de tudo. Portanto, desde os contactos com a instituição, as viagens, tudo isso. Depois, posteriormente, fazemos um acompanhamento, uma reinserção socioprofissional em que continuamos com as reuniões de interajuda, portanto, com as pessoas, encontramos trabalho para as pessoas, alojamento. Portanto, nós pode-se dizer que trabalhamos mais na reinserção das pessoas. Oh, Nuno, vamos até à sua associação, até à Canguru, vamos lá dar uma espreita dela. Primeiro que tudo, eu estou em crer que tudo que nós passamos na vida, o mais importante é nós querermos. Porque pouco importa nós estarmos no fundo de um poço e alguém dar-nos uma corda para nós subirmos, se nós não quisermos subir não vale a pena. Eu acho que o Nuno é um caso ímpar. É um caso ímpar. O Nuno teve de ter muita força de vontade e muita ajuda, talvez dos pais. Os pais ajudaram-no muito, porque foram os pais que compreenderam a situação dele e ajudaram-no muito nesse aspecto. Ele foi-se embora à quinta-feira para a Itália, para ser internado, e a minha mãe estava mesmo a morrer, e quando ele chegou à Andaia, telefonou-me para perguntar como é que estava a avó, e eu disse-lhe que a avó já tinha morrido, porque ela morreu logo à sexta-feira, e ele diz muitas vezes que teve para voltar para trás, mas depois pensando na avó, porque era o desgosto dela, era ele meter-se na droga. E eu acho que ele, mesmo ele diz que pensando muito na avó, que pronto, que deixou, e foi uma decisão que ele sozinho tomou, mas ele foi teve 3 vezes internado e as 3 vezes cá chegou, enfiou-se logo outra vez. Somos uma família muito unida e corajosa ao mesmo tempo, e então conseguimos ultrapassar essas coisas todas, porque fiquei sem testão. Só não fiquei sem a minha casa porque isso era um bocado mais. Como eu já disse, fui imigrante, o meu dinheiro não era muito, mas era algum, e fiquei sem testão. Eu digo sempre, acabou-se o dinheiro e graças a Deus, ao mesmo tempo que se acabou o dinheiro, acabou-se a droga. A Associação Canguru surgiu de uma ideia do Nuno de ajudar pessoas da mesma maneira como ele foi ajudado. Com a particularidade de que ele é que dá sempre a cara, ele é que tem o contacto principal com as pessoas, portanto os outros membros, digamos que são mais membros administrativos, ele ajuda as pessoas pessoalmente, ele leva-as aos centros, ele dá-lhes os medicamentos, ele dá-lhes o aconselhamento, e com uma vantagem que eu acho que é de ser de uma pessoa que frequentou alguns centros, tem noção daquilo que é adequado ou não a cada situação, e porque acho que ele no fundo é uma pessoa com bom senso.
Com bom senso, deve ser também a vice-presidente da Associação Canguru, que temos hoje aqui, a Cláudia Tonelo. Cláudia. Bem-vinda. É preciso ter bom senso? Também para o trabalho que desenvolve lá na Associação. Sim, é sempre preciso ter bom senso para estar viva, acho eu. Sem dúvida, para viver já é preciso. Vocês conhecem-se há muito tempo, não é? Sim, do tempo da escola, digamos, como nós costumamos dizer. Frequentámos a mesma escola, na altura... Como é que ele era, em miúdo? Eu estive a ouvir algumas gravações e penso que sim, que era um indivíduo sociável, bem colocado, digamos, como adolescente, sem grande dificuldade de convívio, de estar com as pessoas. O que não concordo é que isso seja determinante para não ser toxicodependente. Pois, tanto vão para lá os que têm personalidade forte como aqueles que eventualmente... A questão de ser toxicodependente passa por um processo interior, individual, e não por sermos ou não sociáveis, não é? Sem dúvida. Cláudia, acompanhou naturalmente a fase de droga dele, já estivemos aqui a falar dela. Sim. Como é que lhe surge o convite para ir para vice-presidente da Associação Canguru? Surge da seguinte forma. Os dois reencontramos de alguma forma, porque eu, entretanto, enquanto estive a fazer o curso durante 4 anos, vivia mais em Lisboa que em Caldas, e portanto há algum afastamento. E acontece que eu, por inerência do trabalho que faço na área da toxicodependência, frequentava regularmente as reuniões das salas abertas do NA em Caldas. E um dia cruzamos nas salas de NA. E ele, na altura, fala-me disso. Pronto, sabia que eu estava a trabalhar na área da toxicodependência, fala-me da ideia dele, eu acho interessante. Digo-lhe a ele que ele, se calhar, estava a ter a coragem de fazer aquilo que eu muitas vezes pensava e nunca tinha, portanto, mexido mesmo para chegar lá, e a partir daí começámos a conversar sobre as coisas, e depois surge a associação, na qual eu tenho colaborado sempre, e que neste momento é que sou vice-presidente só desde outubro. Não, isto é já uma questão de cargo, não é uma questão de trabalho. Sem dúvida, mas o que é um facto é que a vossa ligação é uma ligação boa, afetiva, e que depois tem enfim, dá este exemplo todo que vocês querem realmente que os outros sigam, não é? E este apoio todo, e é um trabalho social muito importante. Nuno, é um prazer tê-lo hoje aqui connosco. Eu acho que realmente é um grande vencedor. É muito importante que dê a cara e que realmente diga que é possível errar a humana e que é possível sair da droga. Basta que as pessoas queiram e basta que as pessoas arranjem a mentalidade de não drogado. E eu tenho uma surpresa para si que eu acho que vai ficar muito feliz de ver. Vamos ter aqui, portanto, uma pessoa que eu penso que lhe vai dar muito prazer. Vamos chamar o Presidente da Junta de Freguesia de Caldas de Rainha, Vasco Oliveira. Bem-vindo. Obrigado. Faz favor de sentar. Eu sei que vocês se conhecem, faz favor de sentar ali. Eu sei que vocês se conhecem há muito tempo, não é? Efetivamente, é verdade, há muitos anos. Então conte-me lá porque é que vocês se conhecem. Olha, enfim... Para já são da mesma terra, é evidente, não é? Não, eu não sou Caldas da Rainha, mas... Ela é Presidente da Junta? Exatamente, e há 17 anos. Enfim, para lá esteve. Agora é assim, há alguma coisa que é comum. O seu filho consumia também drogas? Exato. Juntamente com o Nuno? Juntamente com o Nuno também, exatamente. Cada um seguiu o seu percurso, não é? Estiveram internados, um de um lado, outro no outro. Enfim, e felizmente os dois recuperados. O meu filho não está cá em Portugal, está na Inglaterra. Felizmente recuperado também? Mas felizmente recuperado também. Quando é que se apercebeu que o seu filho também consumia drogas? Olha, eu percebi-me muito rápido. O meu filho, isto aconteceu nas escolas, né? Nos amigos. Quais eram os sintomas? O que é que ele apresentava? Os sintomas apresentava que não se queria encontrar comigo, queria sair à noite, queria dinheiro, enfim. Foi esses sintomas todos. E eu percebi-me muito rapidamente. Mas, enfim, levámos tudo aquilo também, uma certa dedicação, uma certa calma. E claro, tratámos do internamento também. Esteve também na mesma associação onde esteve o Nuno. No Pato Real? Deu resultado? Deu resultado de 2 anos. No fim de 2 anos teve recaída também. Também por causa de namoradas. Não é? Também por causa de namorados. Com a tal doença dos afetos. Exatamente, com a tal doença dos afetos, que tem muita importância neste caso. Mas o Nuno tem sido um rapaz que tem tido muita força e sendo muito bem. O seu filho está já recuperado? O meu filho está recuperado. Há quantos anos é isto toxicodependente? É isto toxicodependente, está
5 anos. 5 anos. 5 anos. Um bocadinho menos tempo do que o Nuno. De qualquer maneira, é assim, isto é sempre um dia vivido cada vez. Sim. É verdade, Nuno? Sim. Assim, eu acho que, portanto, tendo em conta o nome do programa, eu não me considero um vencedor. Eu tenho que vencer ainda todo o resto da minha vida. Assim, poderei ser vencedor e um vencedor diário. Sim, poderei ser vencedor diário, sim, poderei ser vencedor talvez na postura que eu tenho. Porque eu disse há pouco, portanto, dar a cara, e eu acho que é importante que nós que deixamos de consumir drogas, que demos realmente a cara. Porque nós somos o melhor exemplo para quem lá está, de que realmente é possível deixar de consumir as drogas. E perdi-me agora, pronto. Estava a falar de ser vencedor ou não ser vencedor, de vencer ou não vencer todos os dias, de ser um caminho que nunca mais deixa de ser. Não, nunca mais deixa de ser e temos que estar atentos. Portanto, quando se diz que eu não consumo drogas há 7 anos, portanto, isso, para o comum dos mortais, isso é correto. Só que para as pessoas que sabem o que é uma recuperação, isso é mentira. Porque eu não consumo drogas há 5. Porque os primeiros anos de recuperação, digamos assim, é feito através de uma compensação. Substituía a heroína pelo álcool. Está bem que trabalhava a semana toda, cumpria os meus horários, mas sexta-feira, vésperas de feriado, fins de semana, por vezes acho que tive comas alcoólicos. De eu acordar de manhã em estacionamentos de bares e não me lembrar de nada. Portanto, continuava a drogar-me. Portanto, é claro que a heroína, que era a minha droga de escolha, digamos assim, não lhe toco há 7 anos, no entanto tive ainda algum problema de compensações, digamos assim. Mas assim, é uma luta diária, mas que não se compara em nada com o sofrimento e com a outra luta do consumo. Portanto, tem sido muito mais fácil esta luta para me manter limpo do que a luta que eu tinha para lidar comigo, com os meus sentimentos e com a dificuldade de arranjar dinheiro para as drogas. Portanto, o que é que pensa da Associação Canguru? Olha, o que penso da Associação Canguru, penso que efetivamente é uma associação que apareceu nas Caldas da Rainha pela mão do Nuno, que tem pedido apoios. É o Presidente da Junta, enfim, freguesia, de certeza que ele lá vai à porta, não é dizer, então e agora, não há nada para aqui? Sim, mas quer dizer, não tem pedido apoio. A Junta da Freguesia tem ajudado muito pouco. Sou o primeiro a reconhecer, tem ajudado muito pouco. Mas também esta instituição, a Junta de Freguesia, são os órgãos do poder local de base, ainda não têm as competências necessárias, financeiras e humanas, para poder ajudar realmente uma associação desta natureza. Mas temos ajudado dentro da possibilidade de que nós dispomos pouco, digo pouco, que merecia muito mais. A autarquia tem dado apoio? Assim, a autarquia, por acaso, isto vem numa altura muito boa, até este programa, porque nós acabámos de nos apresentar numa Assembleia Municipal, onde nos demos a conhecer, se é que ainda era necessário, ao fim de 3 anos, dar-nos a conhecer. Foram bem recebidos? Uma Assembleia Municipal tínhamos que ser bem recebidos, não é? Claro, embora, e pronto, e peço desculpa. As Assembleias Municipais também servem para discutir sim, coisas. Embora, e pronto, e peço desculpa, sou Presidente da Câmara das Caldas, mas é assim, dir-lhe pessoalmente também, eu não tivesse gostado da forma como fomos tratados. Acho que o discurso que o Sr. Presidente utilizou foi ofensivo. Ofensivo porquê? Houve palavras que ele utilizou que não deveria ter utilizado. Provavelmente inclusive, está um bocadinho menos bem disposto porque ele é uma simpatia e é uma pessoa muito preocupada com estas coisas sociais e humanas. Assim, há coisas que não se devem dizer. Más disposições todos nós temos, mas há que haver sempre uma relação de respeito para com os outros. A autarquia, desde o primeiro dia que nos prometeu, nos disse que nos apoiava, continua a dizer e a prometer que apoiam, no entanto, em 3 anos atribuíram-nos 100 mil escudos. É claro que em 3 anos nós internámos centenas de pessoas. Nós pagámos... Não é muito, é pouco. Sim, é pouco. Eu gostaria que o subsídio fosse muito maior. Sei que já foi aprovado em reunião de Câmara ser atribuído os subsídios em Quantos é que já passaram por lá, para a vossa associação Canguru? É assim, internados... Já deram apoio a quantas pessoas? Internados, pessoas que nós já internámos em comunidades terapêuticas ou em tratamentos, vão em 130, 135, à volta disso. Pois claro, há as pessoas que nos procuram para colocação profissional, para alojamento, para aconselhamento. É fácil colocar ex-toxicodependentes? As pessoas têm medo, não é? Não, a trabalhar. A trabalhar, é assim... Um dos amigos que foi entrevistado, do Sr. Luís Gonçalves, ele trabalha numa firma de prestação de serviços. E tem sido essa firma que nos tem valido sempre e todas as pessoas para quem nós pedimos colocação, foi-lhes sempre encontrada colocação profissional. Agora, se me é permitido, quero só... Muito rapidinho? Rapidinho, é assim, o Sr. Vasco diz uma coisa que não é bem a verdade. É assim, a associação a Junta não tem ajudado pouco a associação. A Junta, esta Junta de Freguesia já nos chegou a atribuir um subsídio
sem nós o pedirmos. Nós, no final do ano, recebemos uma carta em que nos diziam assim, conforme o vosso pedido, que não tínhamos feito, atribuímos um subsídio. Parabéns e muito obrigado ao São Vasco. No final do ano vão receber um novo subsídio. Portanto, podemos dizer que é um homem que, quando dá, está naturalmente representando os municípios, mas de qualquer maneira, os fregueses da freguesia. Mas podemos dizer que quando dá com a mão direita não deixa que a esquerda não é preciso fazer alarido para que a esquerda saiba. Até porque ainda por cima nesta matéria, passou por uma situação muito parecida. Ora bem, nós estamos aqui a falar com o nosso assessor, mas tínhamos prometido naturalmente que nesta segunda parte iríamos fazer uma visita à comunidade de Paz e Vida. Vamos exatamente... Vida e Paz. Vamos acompanhar o Sandro Betancourt, que foi exatamente fazer uma visita destas noturas. O ponto de partida é sempre o mesmo, com a carrinha abastecida de fruta, leite e pão. Inicia-se mais uma viagem que só deverá terminar depois da 1 da manhã. Diz-me lá, Pedro, que locais é que nós vamos visitar hoje? Ora bem, nós hoje a Comunidade Vida e Paz todas as noites sai com 2 carrinhas que dividem mais ou menos Lisboa em 2 zonas. Nós somos a equipa B. A equipa B vai fazer esta zona de Alvalade, vai fazer a zona do Campo Grande, vai fazer a zona da Praça de Espanha, depois toda a zona da 5 de Outubro até ir para a Casa da Moeda até ao Marquês de Pombal, depois vamos fazer Chiado e na parte final vamos fazer Campo de Ourique. De uma forma bastante sucinta, Pedro, em que é que consiste o trabalho das equipas da noite da Comunidade Vida e Paz? Consiste num trabalho de motivação às pessoas que estão na rua e de apoio, não tanto no sentido físico, no sentido de dar a comida, porque claro que as pessoas têm fome e claro que as pessoas sentem falta da comida, mas não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é, com a comida, chegar às pessoas e formarmos laços de amizade com elas, para a partir daí as motivarmos a mudar de vida. Nós criamos laços de amizade com as pessoas e quando um amigo nosso nos diz: olha, tu estás mal, tu deves mudar de vida, que há uma vida melhor, quando é um amigo a dizer-te isso, tu já pensas 2 vezes. Esse é o nosso trabalho, é criar laços de amizade, motivar as pessoas, dar 2 dedos de conversa, que às vezes são muito importantes, que são os únicos 2 dedos de conversa que essas pessoas têm durante todo o dia, e esta é a próxima paragem. Mais do que dar a comida, é dar a amizade. Para além de comida, vocês também oferecem roupa. É verdade, os voluntários trazem roupa de amigos, de pessoas conhecidas que têm lá em casa, e que vamos distribuindo às pessoas que mais precisam. Vamos durante a noite fazendo esse tipo de serviço também, para além da comida, porque a roupa é também muito, muito importante para quem está na rua. E esta é uma prática comum também em todas as paragens, não é? Exatamente, isto é uma prática comum em todas as paragens. Nós trazemos alguns sacos de roupa que vamos distribuindo durante a noite. Por onde é que seguimos agora? Mas agora vamos seguir para a Praça de Espanha. Vamos ter 3 pontos de paragem na Praça de Espanha: o Teatro da Comuna, vamos ver debaixo da ponte da Praça de Espanha se lá está alguém, e vamos também, onde na minha opinião, um dos sítios mais degradantes da Praça de Espanha, que é debaixo do túnel. Mas vamos ter hipótese de ir lá mesmo somente verificar. É talvez dos sítios menos humanos de todos aqueles pelo quais nós participamos na volta. Como é que se chama? Meu nome é Luís Campos Elzar e trabalhei muito tempo no Jardim Zoológico. Era pintor da construção civil, na conservação do Jardim Zoológico. Sou madeirense, já estou cá há 20 e tal anos, em Lisboa. Também estive em Moçambique, estive na África do Sul também. Hoje, neste momento, olha, estou aqui.
Luís, esperando a minha mulher, corri de bolso com a minha mulher. Era isto que eu lhe ia perguntar, Luís. Quais foram concretamente os fatores que o levaram a esta situação, a ficar, portanto, sem um lar, não é? Sim, olha, eu já tive casa, por acaso já tive um andar, lá na Moita do Ribatejo. E depois entreguei o andar ao banco. Esperando a minha mulher foi para o outro lado e eu vim para aqui, estou aqui sozinho. E há quanto tempo é que está nesta situação já? Já há uns 8 anos, 8 ou 9 anos. Você consegue dormir com os carros constantemente a passarem por aqui? Consegue fazer uma vida normal aqui embaixo? Eu vivo normal aqui. Ninguém me chateia. Estou aqui. Tenho que me arremediar aqui enquanto não mudo de situação. Tem esperança de começar uma vida nova? Não sei. É capaz ainda. Não vou viver toda a vida nisto. Tenho que sair daqui. Ver se arranjo outra coisa, arranjo maneiras de arranjar uma casa para mim. E arranjar outra vida. Para não estar aqui sempre nisto. Mas por enquanto tenho que me arremediar aqui. Como é que se chama? Jaime Gonçalo Marcos. Senhor Jaime, portanto você neste momento não tem um lar, pois não? Não tenho lar nenhum, nem quero. Gosto de andar à sombra de má dinheiro. Há quanto tempo é que se encontra nesta situação, Sr. Jaime? Há pouco tempo. Há pouco tempo. E de uma forma muito sucinta, o que é que o levou entre aspas, a deparar-se com este tipo de vida, não é? Não tenho apoio nenhum, o meu apoio sou eu próprio. Vivo do meu trabalho, que vou fazendo, e dos amigos que me auxiliam. Mas pelos vistos tem aqui uma companheira, não é? É a minha amiga. Fala também. Como é que ela se chama? Benfiquista. Quais é que são, de uma forma geral, os fatores que conduzem às situações de sem-abrigo? Hoje em dia, infelizmente, é a toxicodependência o fator primordial, sem sombra de dúvidas. Quando eu comecei a fazer equipas da noite, e agora vou dar dados empíricos, ou seja, vou dar a minha sensação, não li nenhum estudo sobre o assunto, mas quando eu comecei a fazer equipas da noite, há uns 5, 6 anos, os sem-abrigo seriam 50-50, 50% toxicodependentes, 50% pessoas de idade que não tinham reforma, que viviam mal, doentes. Felizmente, a maior parte dessas pessoas deste segundo grupo já tem desaparecido da rua e hoje em dia a grande população que é sem abrigo é de facto toxicodependente. Neste momento passam 15 minutos da 1 da manhã. A esta hora, a maior parte dos portugueses já recolheu à sua casa e prepara-se para mais uma noite de descanso. Infelizmente, outros tantos, depois de saciada a fome, iniciam mais uma noite de incerteza, uma noite sem rumo, uma noite sem abrigo. Um trabalho estupendo feito por aqueles que do seu tempo ainda conseguem dar algum àqueles que precisam e que durante a noite pois andam por aqui e por lá a dar apoio a quem não tem um teto. Curiosamente acabámos de ouvir aquele jovem dizer que hoje em dia, felizmente, enfim, aqueles mais de idade acabaram já por ser mais ou menos reintegrados e que hoje em dia é praticamente toxicodependente o que se encontra como sem-abrigo. Vocês na Canguru dão apoio a isto? Trabalham? Sim, nós damos apoio efetivo a pessoas com problemas de toxicodependência. É claro que entre os toxicodependentes, a grande maioria também em Caldas são sem abrigo. Sim, damos apoio a essas pessoas, mas tem que ter realmente um problema toxicodependente, porque enfim, há outras instituições que se ocupam dos outros problemas. Quantas pessoas trabalham na vossa associação, na Canguru? Assim, nós temos uma direção, uns corpos gerentes, somos 11 pessoas, trabalhamos 11 pessoas. Pode-se considerar isso, e temos uma técnica que também, através de um artigo de um jornal local, teve conhecimento da nossa associação, contactou-nos. Há voluntariado no vosso trabalho? Somos praticamente, somos não é? Todos voluntários, todos voluntários. Portanto, e assim, este trabalho, no fundo, podemos dizer,
e porque porque o voluntariado acho que é uma coisa que se deve incentivar cada vez mais, mas que no fundo só tem a ver com a nossa generosidade e com a nossa, enfim, com a nossa melhor ou pior gestão de tempo e com a nossa vontade. Acho que é muito importante dizer isto, é fundamental para que realmente possamos dar ajuda e que haja mais nesta comunidade a contar connosco. Sim. Aliás, a ideia ao criar a associação também foi essencialmente querer que fosse uma associação de voluntários. É claro que gostaria que a associação crescesse e que os técnicos fossem remunerados, porque enfim, eles têm que alimentar as suas famílias. No entanto, as famílias são tão castigadas na fase de consumo dos filhos. Depois os tratamentos custam fortunas. Acho que era injusto nós ainda estarmos a cobrar mais serviços. Portanto, todas as pessoas que nós ajudamos não pedimos um tostão a ninguém, agora 1 cêntimo, não é? Nem obrigamos as pessoas a que sejam sócias da associação. Portanto, nós estamos mesmo para tentar ajudar as pessoas. Nuno, o Nuno é um vencedor, o Nuno está e há de continuar no caminho da vitória, tem a sua associação Canguru, aqui fica um alerta se está com algum problema, se tem problemas nesta área, se quer realmente melhorar, se está muito próxima das Caldas ou naquela zona, procure o Nuno Aleixo, sabe o que é a vida, sabe o que é esta vida, poderá com certeza dar-lhe um apoio muito mais efetivo, não é, do que propriamente as minhas palavras. Nuno, mesmo para terminar, quer deixar uma mensagem? A mensagem é realmente pensarem e tomarem uma opção de vida. As pessoas que estão nesta altura a consumir drogas, realmente há saída. Nós podemos realmente viver sem drogas. E às pessoas ao cidadão comum, em que olhem para o lado e que vejam que os outros também são seres humanos e disponibilizem o tempo e ajudem as outras pessoas. Que acho que é a única hipótese de nós melhorarmos este nosso mundo onde vivemos. Nuno Aleixo, o nosso vencedor de hoje, um homem que prova e que nos diz que errar é humano, mas quem quiser pode eventualmente mudar as agulhas e mudar de vida. Foi o nosso vencedor. Amanhã aqui estaremos para lhe trazer mais uma história, para partilhar consigo mais uma história de um vencedor ou de uma vencedora. Então até amanhã. Thank you.